Olá, queridos amigos da TV Mundo Maior e da TV A Caminho da Luz. Sejam bem-vindos ao programa ABC do Espiritismo, que vai ao ar toda semana. Ora estudando o Evangelho, ora estudando o Livro dos Espíritos. Com a apresentação minha, André Luiz Querini Vilar, e também do meu pai, Sérgio Vilar, que hoje não está conosco na gravação. O programa tem a finalidade de estudarmos Allan Kardec e os bons espíritos. E nesses últimos anos temos visto essas duas monumentais obras. O Livro dos Espíritos, a primeira obra espírita, lançada em 18 de abril de 1857, e o Evangelho segundo o Espiritismo, que traz a parte moral e os ensinos de Jesus para a nossa abençoada doutrina espírita. Hoje nós vamos ver algumas questões do Livro dos Espíritos. Aproveito para deixar o WhatsApp do programa. Quem desejar interagir comigo, com o meu pai, com o programa, o nosso número é 19 997 782794. Além de você entrar em contato comigo, você também pode pedir para fazer parte da lista de transmissão, em que diariamente nós enviamos algumas mensagens espíritas. É uma lista de transmissão, não é um grupo, e gratuito. Então, se você tem interesse em entrar em contato, mande o seu nome e a sua cidade para este número que aparece na sua telinha. Hoje nós vamos dar continuidade no livro 2º, capítulo 11, Os Três Reinos. Vamos ver um pouquinho os animais e o homem. Já tivemos a oportunidade de ver os minerais e as plantas. Hoje veremos os animais e o homem. E ainda veremos mais adiante, neste mesmo capítulo, metempsicose, mas ainda levará algumas semanas para sairmos dos animais e do homem. A primeira pergunta de hoje é 592. Se comparamos o homem e os animais em relação à inteligência, parece difícil estabelecer a linha de demarcação, porque certos animais têm, nesse terreno, notória superioridade sobre certos homens. Essa linha de demarcação pode ser estabelecida de maneira precisa? Resposta: sobre esse assunto, os vossos filósofos não estão muito de acordo. Uns querem que o homem seja um animal, e outros que o animal seja um homem. Estão todos errados. O homem é um ser à parte, que desce, às vezes, muito baixo, ou que pode elevar-se muito alto. No físico, o homem é como os animais, e menos bem provido que muitos dentre eles. A natureza lhes deu tudo aquilo que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência para prover as suas necessidades e a sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, isto é certo, mas o seu espírito tem um destino que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens, que vos rebaixais mais do que os brutos, não sabeis distinguir-vos deles? Reconhecei o homem pelo pensamento de Deus. Então, Kardec pergunta esse limite entre o homem e o animal. E aí a espiritualidade disse que, de fato, há muitos animais que têm sentidos mais apurados do que os homens. Há animais que têm uma visão melhor do que a nossa, uma audição melhor do que a nossa, uma resistência ao calor e ao frio maior do que a nossa. Tem muitas pessoas que dizem assim: o homem é um animal. E aí a espiritualidade diz que na visão espírita não, que o homem é um ser à parte. Tanto quanto o mineral é um reino, o vegetal é um reino, o animal é um reino, o hominal é outro reino. Mesmo tendo a semelhança dos animais, por exemplo, nascemos, procriamos, morremos, envelhecemos ao desgaste natural, isso é a semelhança entre o animal e o hominal. Mas não há pontos de comparação entre um irracional e um racional. São totalmente diferentes o modo de viver de cada um. Um é por instinto
que são os animais. Nós temos inteligência, embora pouco utilizamos. Ainda vivemos automaticamente, ainda vivemos egoisticamente, ainda vivemos subordinados ao que o mundo nos impõe em termos de vibração. Mas daí a dizermos que o homem é um animal, a espiritualidade, na visão espírita, não estou falando de outras visões e, naturalmente, cada um tem a liberdade de pensar e de expressar como é. Mas, para o espírita, na visão dos espíritos, o homem não é um animal. O homem é o homem e o animal é o animal. Cada um com a sua evolução, cada um com o seu progresso, cada um com a sua jornada evolutiva, cada um desempenhando na natureza um papel determinado. Pena que, mesmo tendo o pensamento contínuo, às vezes nós nos comportamos piores do que os animais que são considerados os irracionais e vivem pelo instinto. É uma pena que ainda matamos por domínio, ainda matamos por água, ainda matamos por petróleo, ainda matamos por território, ainda matamos pela prevalência do meu nome, da minha ideologia. E nós percebemos que dentre os animais existe uma lei natural que os cerca, em que a harmonia e o equilíbrio é muito mais evidente do que o nosso, e era para ser o oposto. Nós temos inteligência, nós refletimos nas nossas ações, nós sabemos quando estamos fazendo bem, nós sabemos quando estamos fazendo mal. Já não é mais momento para dizer assim, fulano agiu assim, não sabia o que estava fazendo. Nós já não temos maturidade para discernirmos o certo do errado. Então, na visão espírita, o homem é o homem, o animal é o animal, respeitando todas as pessoas que pensam e propagam uma ideia diferente da que os espíritos estão nos dizendo hoje. Pergunta seguinte, acompanhada de uma colocação de Kardec. 593. Podemos dizer que os animais só agem por instinto? Resposta. Ainda nisso há um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maioria dos animais, mas não vês que há os que agem por uma vontade determinada? É que tem inteligência, mas ela é limitada. Comentário de Kardec. Além do instinto, não se poderia negar a certos animais a prática de atos combinados que denotam a vontade de agir num sentido determinado e de acordo com as circunstâncias. Há neles, portanto, uma espécie de inteligência, mas cujo exercício é mais precisamente concentrado sobre os meios de satisfazer às suas necessidades físicas e prover à sua conservação. Não há entre eles nenhuma criação, nenhum melhoramento, qualquer que seja a arte que admiramos em seus trabalhos. Aquilo que faziam antigamente é o mesmo que fazem hoje, nem melhor, nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. Os filhotes separados de sua espécie não deixam de construir o seu ninho de acordo com o mesmo modelo, sem terem sido ensinados. Se alguns são suscetíveis de uma certa educação, esse desenvolvimento intelectual, sempre fechado em estreitos limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza flexível, pois não fazem nenhum progresso por si mesmos. E esse progresso é efêmero, puramente individual, porque o animal, abandonado a si próprio, não tarda a voltar aos limites traçados pela natureza. Então Kardec pergunta se os animais possuem apenas instintos, e a espiritualidade diz sim, eles vivem sob instintos, porém há alguns que já possuem uma inteligência limitada, ao ponto dele viver mecanicamente, como Kardec complementa no seu comentário. Se nós pegarmos o cachorro de hoje e pegarmos o cachorro de 100 anos atrás, ele vai fazer a mesma função. Por quê? Porque é da natureza dele. Como a espiritualidade diz, o que pode haver são novas raças, você ensinar, você adestrar,
Isso é perfeitamente possível, mas o cão ele é programado, ou o gato, a espécie que for, para determinada situação. Ele tem, olha, se ele estiver acuado, ele pode fazer isso ou aquilo, é da sua natureza. O pássaro, ele não precisa que a sua mãe ensine ele a fazer o ninho, já é algo natural, é algo que ele já traz com ele ou com ela. Então nós percebemos que, por mais que tenha uma inteligência limitada, o automatismo da vida animal é bem evidente. Ele é muito claro e isso não tira o cuidado que devemos ter para com eles. Se somos nós os dotados de inteligência, se somos nós os dotados de razão, se somos nós os dotados de percepções para o cuidado, temos a responsabilidade de olhar por aqueles que são considerados os irracionais ou com uma inteligência muito limitada. Hoje nós temos visto a necessidade de levantarmos bandeiras de conservação aos animais, ao meio ambiente, lembrando que vivemos numa cadeia. Quando uma parte desta cadeia evolutiva está agredida, todo um meio fica vulnerável, todo um ecossistema fica balançado. Então nós temos sim que olhar para os animais com muito amor, com muita cautela, não com excesso de mimo. Eu vejo pessoas que não têm filhos tratar animais como se fossem filhos. Espera, nós temos que entender que o animal é animal. Você pode ter carinho, você pode brincar, mas daí eu conheço muitas pessoas que adotam cachorros, gatos como filhos e fazem para os animais o que se faz para uma criança. Não é igual, é outra natureza, eu respeito quem faça, mas o animal vai ser sempre um animal, merecendo nosso cuidado e nosso amor. Agora é um animal, vou chutar a bunda dele? Vou deixar ele passar fome, passar sede, vou maltratar ele? Não. Mas nós vemos que saímos de um extremo e temos visto pessoas aí que o cachorro, o gato, o papagaio, olha, é um apego sentimental, comportamental excessivo, que prejudica o próprio animal, porque o animal não é igual uma criança. O animal não foi feito para ter as mesmas reações de uma criança. O assunto ele é palpitante, o nosso tempo do primeiro bloco aqui para os amigos estão chegando ao fim. Ainda veremos outras perguntas. Olha a próxima que interessante, só para deixar as pessoas aguçadas. Os animais têm linguagem? Olha que pergunta que Kardec fez no século XIX, uma pergunta atualíssima, e vamos observar a resposta que os bons espíritos nos deram naquela época e que servem e continuará a servir para a posteridade. Para os amigos da TV Mundo Maior, nós vamos para um intervalo e continuamos para os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos para os amigos da TV Mundo Maior e continuamos para os amigos da TV A Caminho da Luz. Pergunta 594. Os animais têm linguagem? Resposta: se pensais numa linguagem formada de palavras e de sílabas, não. Mas num meio de se comunicar entre si, então sim. Eles se dizem muitas coisas do que supondes, mas a sua linguagem é limitada, como as próprias ideias, às suas necessidades. Então eles falam, a espiritualidade diz sim e não. Por palavras e por sílabas, não. Mas na categoria deles, por gestos, comportamentos, ruídos, sons, eles se comunicam. Eles pensam, mas como diz aqui, de forma bem limitada. Há espécies de animais que são mais desenvolvidos do que outros. Há espécies que são mais inteligentes, há espécies que são mais instintivas, há espécies que são mais libertas do jugo, da sua cadeia. Há espécies que vivem aquilo apenas, não tem nesga ainda de inteligência alguma. Falarmos dos animais é falarmos de um mundo fabuloso.
É falarmos de um mundo que todos os dias a ciência, os pesquisadores, os estudiosos estão descobrindo coisas lindíssimas. Hoje, com essas filmadoras maravilhosas que captam a distância, nós vemos documentários que passam nas florestas, nas matas, mostrando a reação dos animais, os estímulos que eles sofrem. A vida na natureza é algo encantador e eles têm linguagens, eles se comunicam. Nós não entendemos nada. Nós não sabemos se estão reclamando, agradecendo, xingando, brigando. Nós não sabemos, mas que existe uma linguagem entre eles e que eles conservam essa linguagem trocando experiências, isso é um ponto positivo. Continua. 594A. Há animais que não possuem voz. Esses não parecem destituídos de linguagem? Resposta. Compreendem-se por outros meios. Vós, homens, não tendes mais do que a palavra para vos comunicardes? E dos mudos, que dizeis? Os animais, sendo dotados da vida de relação, têm meios de se prevenir e de exprimir as sensações que experimentam. Pensas que os peixes não se entendem? O homem não tem o privilégio da linguagem, mas a dos animais é instintiva e limitada, pelo círculo exclusivo das suas necessidades e das suas ideias, enquanto a do homem é perfectível e se presta a todas as concepções da sua inteligência. E um comentário de Kardec: realmente os peixes que emigram em massa, bem como as andorinhas que obedecem ao guia, devem ter meios de se advertir, de se entender e de se combinar. Talvez o façam entre si, ou a água seja um veículo que lhes transmita certas vibrações. Seja o que for, é incontestável que eles dispõem de meios para se entenderem, da mesma maneira que todos os animais privados de voz que realizam trabalhos em comum devem se admirar diante disso, que os espíritos possam comunicar-se entre eles sem o recurso da palavra articulada? Fantástica essa ponderação de Kardec, a resposta da espiritualidade. Os animais conversam entre si, os animais trocam experiências, mesmo aqueles que não têm, os mudos, por exemplo, aquelas espécies que não têm os branidos, não têm a latição, não têm os ruídos, perfeitamente, dá o exemplo do peixe. E aí Kardec vem com uma ideia interessante no século XIX, que a linguagem do peixe pode ser pelo comportamento ou pela modificação da água, pelas ondas que a água pode emitir. Olha que curioso nós percebemos. E a espiritualidade diz assim, mas e o mudo? Não tem outras formas de você se comunicar com o mudo? As espécies que não emitem sons também possuem meios de se comunicarem. A nossa ideia é de que, para se travar uma conversa, precisa de alguém que fale e o outro que ouça. Não. Há muitos meios de se comunicarem, há muitos meios de dizermos algo sem abrirmos a boca. Há formas e mais formas. Então os animais, diz a espiritualidade, complementa o comentário de Allan Kardec, que eles continuam se comunicando, possuindo ou não, emitindo ou não os sons. Continua. Pergunta 595. Os animais têm livre-arbítrio? Resposta: não são simples máquinas, como supondes, mas sua liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades e não pode ser comparada à do homem, sendo muito inferiores a este. Não têm os mesmos deveres, sua liberdade é restrita aos atos da vida material. Então, os animais possuem livre-arbítrio? Possuem. Porém, a responsabilidade deles é diferente da dos homens. Eu pego um cachorro
que avançou numa pessoa e matou uma pessoa. Eu pego um homem que a sangue frio tirou a vida de uma pessoa. Eu posso culpar o animal? Estou falando agora a nível espiritual, não perante a lei dos homens, a nível espiritual. Eu posso atribuir ao animal a mesma responsabilidade do homem? Ambos tiraram a vida de um ser humano. Ambos mataram uma pessoa, um cachorro e um homem. Eu posso, perante a lei divina, atribuir ao animal o mesmo peso que se atribui ao homem? Evidentemente que não. O animal não sabe o que é matar, no sentido de, igual nós, olha, eu vou tirar a vida de fulano, eu vou assaltar e eu vou estar com uma arma. Se aparecer alguém, a vida dele ou a minha, eu vou garantir a minha. O animal não tem essa ideia, esse comparativo. O animal ele não tem essa noção do que é matar, não matar, se pode agir de outra forma, se é legítima defesa, se não é. O animal não tem isso. Então, no mundo espiritual, quando ambos retornarem, evidentemente que o animal ele não será responsabilizado como será o homem. Porque o homem tem inteligência. O homem ele tem uma série de situações que dariam a ele possibilidade de agir de outra forma. O animal não. Mas aí Kardec pergunta, o animal possui livre-arbítrio? Possui. Só que o livre-arbítrio do animal é diferente do livre-arbítrio do homem. Cada um subordinado ao seu grau evolutivo, ao seu grau de maturidade. E o racional e o irracional faz uma diferença muito grande no comportamento. O que pensa contínuo e o que pensa limitado. Faz uma diferença imensa. Essa é uma pergunta que eu coloco como muito importante. Pergunta 596. De onde vem a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se encontra mais entre as aves do que entre os símios, por exemplo, cuja conformação tem mais analogia com a humana? Resposta: conformação particular dos órgãos vocais, secundada pelo instinto da imitação. O símio imita os gestos, certos pássaros imitam a voz. Olha que interessante, os símios imitam os gestos e os pássaros imitam a voz. Então tem pessoas que treinam aquelas espécies de aves e o pássaro passa a continuar falando o que lhe foi ensinado. É bonito, é interessante. Outro dia eu fui na casa de um espírita e ele havia ensinado para o passarinho, uma espécie evidentemente própria para isso, não são todos que têm essa condição, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Então ele fazia a pergunta, o que é Deus? Viu o passarinho e respondia. Eu achei aquilo muito engraçado. E agora com essa pergunta e com essa resposta do Livro dos Espíritos nos mostra que é por conta da conjunção vocal, que é por conta de algumas semelhanças que possuem conosco, mas que não são uma criação à parte. Olha, você vai falar, você vai isto, outro vai aquilo, outro não. Na lei divina, nós percebemos que cada espécie, olha como Deus é bom. Olha como Deus, na sua inteligência infinita, nós vemos trazendo agora novamente o mundo dos animais para a nossa tônica. Cada espécie, vertebrado, invertebrado, aqui e acolá, cada um tem as suas características. São bilhões de espécies, cada um com um ponto positivo, com outros que deixam a desejar, alguns que se assemelham aqui, outros que se assemelham acolá. Olha que já olhamos a perfeição presente na criação de Deus. Quando eu olho para a natureza, mais apaixonado por Deus eu sou. Se eu quero ver a presença de Deus, é observando a natureza. É observando aqueles pássaros, é observando aqueles animais, é observando a própria floresta, a vegetação, as árvores.
os frutos, as épocas, a estação em que ela floresce, a estação em que ela troca folha, a estação em que ela produz o fruto, há determinadas árvores que produzem elementos que vão servir para os pássaros, para as abelhas. É uma perfeição. Na obra de Deus não sobra espaço para inércia, não. Está todo mundo trabalhando. Estão todos em harmonia. Estão todos desenvolvendo um papel que nós não vemos, não reparamos e estão presentes. Tem pessoas que falam assim, eu quero ver Deus. Veja a natureza. Veja a beleza por detrás de uma floresta, por exemplo. A perfeição das atitudes e do comportamento, do papel que cada árvore, que cada flor, que cada animal desempenha. Ali está patente o dedo do Criador. Estamos terminando o programa ABC do Espiritismo, que vai ao ar semanalmente pela TV Mundo Maior e pela TV A Caminho da Luz. Voltaremos na próxima semana estudando ora o Evangelho, segundo o Espiritismo, ora o Livro dos Espíritos. Agradeço a todos que estiveram conosco. Agradeço aos bons espíritos pelo apoio, pelas palavras, pelo incentivo, pelo encorajamento e a cada um que acompanha e divulga o programa. Votos de muita paz e até a próxima semana.